Hoje é domingo e mais uma vez aqui na Record Américas eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e no programa Conexão Imigração USA a gente vai falar de imigração, de sonho americano, do que significa estar nos Estados Unidos e viver as possibilidades que um brasileiro ou qualquer outro imigrante podem viver aqui nos Estados Unidos. Você que me acompanha e compartilha das histórias dos meus convidados, das minhas, das informações, sabe que o que a gente visa apresentar para o telespectador que nos acompanha aqui na Record Américas todo domingo é falar das trajetórias reais dos Estados Unidos. O que as pessoas conseguem construir nesse momento em que elas decidem desbravar os Estados Unidos e todas as suas possibilidades. Eu acho que é impossível falar de imigração sem falar de construção. Construção de uma nova imagem, de uma nova vida e construção também de um patrimônio, de uma nova possibilidade empresarial. E ninguém melhor do que Bruno Monteiro, que é uma pessoa que aqui nos Estados Unidos decidiu organizar esse verdadeiro exército de brasileiros que encontraram na construção nos Estados Unidos uma possibilidade de construir uma nova vida. Bruno. Olá, tudo bem, doutora? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo meu e eu quero saber de você. Qual foi a coisa mais importante que você construiu nos Estados Unidos nesses anos todos aqui nesse país? Doutora, acho que no legado que nós estamos construindo aqui dentro da construção civil, né? Porque hoje 80% dos homens que mudam para os Estados Unidos trabalham na construção, né? Então, o que a gente vem feito aí através desses anos para a comunidade, né? As pessoas que trabalham nessa área, então tem um trabalho muito legal que nós estamos fazendo. Então, esse legado aí da construção civil é muito bacana. Mas você já está nos Estados Unidos há quanto tempo? Vai fazer 11 anos agora, mês que vem. Pouquinho tempo. Pouco tempo. Mas você trabalhava na construção no Brasil? Não, no Brasil, eu sou de família de empreendedores, né? E eu era um vendedor de água de coco na minha cidade. A gente começou vendendo água de coco na rua, depois vencemos uma licitação no governo e dentro de um parque sabiado em Uberlândia, nós tínhamos um quiosque e eu era empreendedor lá. Eu estou fazendo essa pergunta até para o telespectador que está acompanhando a gente, porque eu acho que no Brasil ainda tem muito preconceito com quem trabalha na construção. Exatamente. E a gente fala que o pedreiro é pobre até você pedir um orçamento. Sim, exatamente, é verdade. E aqui nos Estados Unidos a gente tem uma profissionalização. Sim. A maior parte dos novos milionários nos Estados Unidos são feitos nas indústrias da construção. Então, quando você veio para cá 11 anos atrás, você tinha era empreendedor, tinha uma trajetória familiar, profissional, e daí você chegou nos Estados Unidos e se viu na obra. Exatamente. O que você sentiu quando você se viu na obra? O que você fez? Qual foi o seu primeiro trabalho trabalhando na construção aqui, Bruno? Então, na verdade, a gente chega nos Estados Unidos, né, não domina a língua, com pouco dinheiro, despreparado, né? Então, eu fui direto para a construção civil, que é onde você consegue trabalho mais rápido. Então, meu primeiro emprego aqui foi na demolição. Então, eu ganhava aí 80, 90 dólares por dia, trabalhava com demolição, martelete, arrancando piso, né? Então, foi essa trajetória dentro da construção civil. Meu início foi nessa parte de demolição. Engraçado você falar que o preconceito, né? Eu mesmo era um preconceituoso em relação aos pedreiros serventes no Brasil, né? Parece que a gente é criado com um paradigma de vergonha, né? Que é vergonha trabalhar na obra, mas como você mesmo disse, né? A construção, ela te dá a possibilidade de fazer um grande patrimônio, de se tornar um grande empreendedor. É uma indústria que... Eu gosto de abordar isso dessa forma. Você falou que o trabalho começou na demolição. Isso, na demolição. Então, eu trabalhei na construção aqui. Que legal. E hoje tem várias mulheres que já se dedicam, né, a trabalhar na construção civil. E é algo que há 20, 30 anos atrás no Brasil nunca iria se ouvir falar, né? Exatamente. Então, quando você vem para os Estados Unidos e você consegue entender que você é um profissional não é que você é um pedreiro, você é um profissional que oferece um serviço. Aquilo ali muda o seu conceito e eu acho que é ali que está a chave da riqueza. É ali que você deixa de ser o pedreiro e fala, não, eu posso ser um empreendedor disso daqui. Exatamente. E quando que isso aconteceu para você, Bruno? Bom, a partir do momento que eu comecei a enxergar que a mão de obra ela é muito valorizada aqui nos Estados Unidos, infelizmente diferente do Brasil, né? O Brasil não se valoriza tanto a mão de obra quanto aqui. Eu enxerguei ali uma oportunidade de realmente poder estender as áreas que eu trabalhava na construção. Então eu passei de trabalhar com demolição, comecei a instalar piso. E a partir daí eu enxerguei o mercado de fazer os remodelings, as reformas.
Porque aqui você sabe, né? Todo mundo quebra tudo, compra uma casa, quer trocar a cozinha, quer trocar o banheiro. Então, a partir dali, eu comecei a entender o mercado e enxerguei que os americanos, eles querem deal com o contractor. Eles não querem falar com o pintor, com o eletricista, com o rapaz que instala o piso, eles querem conversar com uma pessoa só para administrar todo o projeto. Então, ali foi onde eu tive a minha virada de chave. O porquê não atender o cliente americano em todas as áreas que ele precisa da reforma. E, Bruno, quando você fala no Brasil, pelo menos no período em que eu morei no Brasil, Sim. porque muita coisa está mudando no Brasil também, né? Sim. Eu acho que até influenciada pelos Estados Unidos. Com certeza. No Brasil, você tem o mesmo cara, que ele é eletricista, ele é pintor, ele instala o piso, ele coloca o telhado, e aqui não. Você tem uma divisão Exatamente. de capacidades, né? E uma coisa que eu acho interessante é que na indústria de serviços, a maior parte das pessoas tem dificuldade de vender. Então, por exemplo, quando você vai ao escritório de um advogado, o advogado tem vergonha de vender. Aquilo para ele não é algo natural. E na construção, o construtor não tem estrutura para vender. Exatamente. Ele não tem um mecanismo de follow-up. Eu vou te contar uma história. Quando eu comprei a casa que eu moro atualmente, Sim. eu tive mais de 10 orçamentos, nenhum deles fez follow-up no orçamento que eu solicitei. Nenhum. Então, Sim. imagina, veio uma 11ª pessoa que me deu um orçamento que não era nem o mais barato, mas ele tinha o serviço mais organizado. Exatamente. Ele pegou o trabalho. Então, você vê esse despreparo em institucionalizar o negócio de construção por parte dos imigrantes? Com certeza, principalmente porque nós, imigrantes, né, nós somos praticamente jogados no mercado aqui. Sim. Somos entramos completamente despreparados. E hoje as pessoas, né, o cliente, ele não compra o serviço, ele compra uma experiência. Então a sua empresa de construção, do início ao fim, ela tem que vender uma experiência para o cliente, né? Então, assim, qual foi a experiência de você reformar uma casa? Ali você está lidando com o sonho do cliente. Então a comunidade realmente precisa se atentar a isso, principalmente posicionamento na internet, posicionamento da empresa com o marketing, ter um website, usar uniforme. Então são todos processos que cada dia que passa o mercado está ficando mais exigente. Sim. Né? Então é bom, sim, você imigrante que está assistindo aí, trabalha nessa área, se atentar a isso, né? Se preparar e se capacitar mais. Interessante, doutora, que os brasileiros são os melhores na parte de acabamento. Toda a parte de acabamento da construção, sim, já são mais de 10 anos fazendo isso, já trabalhei com latinos, com americanos, mas o trabalho do brasileiro é diferenciado. Sim. Acho que o brasileiro tem um senso de estética que é mais alinhado com a expectativa do americano. Sim. Né, no mercado. E, Bruno, eu preciso te fazer essa pergunta. Sim. Porque eu, como advogado de imigração, falo com milhares de pessoas. Sim. E todos os dias é a mesma conversa. Eu não consigo crescer profissionalmente porque eu não tenho documento. Eu sou da premissa que, Sim. até mesmo no ambiente político que vivemos hoje, Exatamente. o inglês faz mais diferença do que o documento para quem tem um negócio na área de construção. Com certeza. Você concorda com isso? Concordo em gênero, número e grau. A riqueza desse país é o dólar. Né? Então, assim, o documento ele vai te ajudar a te dar uma liberdade, mas você vai pagar mais imposto. Essa é a verdade, né? Então, assim, realmente a riqueza é o dólar, é o conhecimento de falar a língua, de entender o mercado. Então, as pessoas querem atuar no mercado americano, mas não querem entender como que o cliente americano, as manias dele, os gostos, né? Como que é essa cultura americana. Então, esse é um problema agravante dentro desse mercado de construção civil. Não tem nem como você se prospectar dentro do mercado se você não se comunica. Exatamente. Como que você vai... Eu imagino, eu acompanho o seu trabalho e interessante foi a progressão de tudo isso. É por isso que você não era um pedreiro, era um profissional da construção. Sim. E foi se profissionalizando cada vez mais. É interessante quando uma pessoa fala, não, eu não estou conseguindo o trabalho, mas você não está conseguindo o trabalho, você tem as ferramentas, o conhecimento, você fala o inglês, você está se posicionando. E aí eu acho que identificando essa necessidade, nasceu o seu próximo venture, né? Sim. Que você tem agora uma empresa de investimento imobiliário, de construção, que está indo de vento em popa. Sim. E daí teve um momento que você falou, eu tenho a possibilidade de expandir isso ainda mais. O que aconteceu nesse momento, Bruno? Então, a gente entendeu, né, que hoje o ecossistema é o que predomina. Se você pega essas grandes empresas, esses grandes empreendedores, eles trabalham com o que eu chamo de vertical integrated business, né? Então, dentro da construção civil, você tem diversos segmentos. Então, a partir daí, o que eu fiz? Eu comecei a me associar com outras pessoas e abrir empresas prestadoras de serviços para minha empresa principal. Então, isso nada mais chama do que um ecossistema. Criamos um ecossistema da construção civil. E a partir daí, nós tivemos a ideia de criar o Construction Connection, no qual a doutora participou, né, que é um programa voltado não somente para a construção civil, mas para empreendedores aqui nos Estados Unidos. E
O que uma pessoa que está em casa e ela vai encontrar um empreendedor da construção, ou alguém que chegou há pouco tempo, que eu já estou nos Estados Unidos há 23 anos. Sim. E a jornada do imigrante brasileiro é muito solitária. Exatamente. Porque a gente, como comunidade, eu sou do Rio de Janeiro, comunidade no Rio de Janeiro é favela. Exatamente. Aqui tem um outro, né? Mas eu acho que as pessoas reclamam muito dessa solidão, dessa Sim. falta de apoio, dessa falta. E não é que é desorganizado. Eu acho que é Exatamente. mais desorganizado do que solitário. Quando a pessoa vai num evento como esse, o que ela encontra lá? Por que ela deveria ir e participar de uma congregação como essa, Bruno? Bom, a primeira coisa que ela vai observar lá é que essa fama de que brasileiro não se ajuda, que brasileiro quer ferrar com o outro, isso não existe. Ali nós somos uma comunidade realmente de pessoas se ajudando. E no palco do Construction Connection são brasileiros que venceram aqui nos Estados Unidos e que passaram por diversas situações. Então a pessoa que vai nesse evento, ela vai encontrar ali desafios que ela está passando nesse momento e que outras pessoas venceram esses desafios. E também conexões. Conexões, eu sempre falo assim, eu brinco, né? CCA, é conexão, conhecimento e ação. Então não adianta nada você adquirir o conhecimento ali, fazer as conexões, mas se você não tomar uma atitude, uma ação. Então dentro do evento são essas coisas que as pessoas vão encontrar ali. E vou adicionar mais uma letra aí. Opa! Que é o D de disciplina. Exatamente. E pode botar mais um C de consistência. Porque quando a gente fala de ação, tem uma ideia muito errônea de que você vai chegar nos Estados Unidos e vai ter uma árvore de dinheiro. Exatamente. E você vai trabalhar na obra e ali você já vai sair com um carrão. Sim. Quanto tempo demorou até você, Bruno, falar, não, agora eu posso respirar? Eu posso dizer que pra mim demorou, tá? Sim, não sim. foi da noite pro dia. Aham. Quando que isso aconteceu na vida do Bruno? Bom, eu costumo falar, doutora, não significa que o meu tempo seja o seu tempo. Acho que cada um leva o seu tempo para se tornar próspero, para entender. Mas acho que com 4 anos, né, foram 4 anos muito difíceis, eu costumo brincar que o meu ego me venceu para ficar nos Estados Unidos, porque eu ia voltar para o Brasil pior do que quando eu vim. Mas com 4 anos aqui eu tive a oportunidade de encontrar um investidor americano que acreditou em mim e eu comecei a fazer flip com ele. Então a partir daí eu comecei assim realmente a sentir o gosto do dólar. E eu fui comerciante, abri uma empresa e veio a pandemia. Então na pandemia eu quebrei de novo. E é isso que eu falo nas minhas palestras, né? A vida é sobre você cair 7 vezes e levantar 8. Então todo esse processo que eu tive até 2020, quando foi aquela dificuldade, venci, caí. Então depois de 2020 a gente realmente começou a fazer new construction, casas de luxo. Então hoje nós construímos casas no canal, fazemos grandes empreendimentos, estamos construindo em Tiverton, em Rhode Island, em Boston, no Texas. Então a partir daí realmente assim as coisas teve uma virada de chave, né, a partir daí. Mas houve a consistência também, e houve a insistência. Exatamente. Não aconteceu da noite pro dia. Não. Se você tivesse que dar um conselho Sim. pro Bruno de 11 anos atrás, Sim. que você tem esse conhecimento hoje, que teria feito a vida do Bruno lá atrás muito mais fácil, Sim. o que seria esse conselho, Bruno? Bom, eu sempre falo, as mesas que eu sentei, os ambientes que eu frequentava. Eu perdi muito tempo da minha vida com pessoas erradas, com ambientes errados. Então, o tempo é o ativo mais precioso que o ser humano tem. É algo que não volta, não tem como você comprar tempo. Então, eu diria, né, Bruno, de 11 anos atrás, quando chegou aqui nos Estados Unidos, se associar com as pessoas que realmente você se espelha, com as pessoas que têm algo para agregar para você, pessoas que realmente você admira, né? Então, assim, eu perdi muito tempo em ambientes errados e com pessoas erradas. Isso daí acho que é um dos conselhos, os melhores conselhos que eu já ouvi aqui dos meus convidados, porque o imigrante que chega aqui, ele tem que buscar associação com pessoas e situações que vão levar ele ao objetivo final dele. Sim. Porque se você se associar com alguém que só vai reclamar e que só vai falar que não vai dar certo e que é difícil, a América é difícil, sim. Mas se fosse fácil, não era América. Exatamente, né? É o país das oportunidades. É o país das oportunidades, sem sombra de dúvidas. E olha, para você que assistiu o Conexão Imigração USA dessa semana, falar de construir uma nova vida aqui foi um privilégio, mas como isso inspira você que está nos assistindo a construir a sua nova realidade, o seu sonho americano aqui nos Estados Unidos? Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e no domingo que vem eu volto para falar de mais imigração, de mais conexão, quem sabe realizar o seu sonho americano com informações aqui na Record Américas. Até domingo que vem.